Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, vou falar um pouquinho sobre os mitos que estão acometendo a auriculoterapia. Já ouviu falar de auriculoterapia? Já foi paciente ou tem curiosidade de ser? Se você quer saber o que é mentira nessa técnica e o que pode ser feito, esse vídeo é para você. Vem comigo! Então, gente, atendendo a pedidos de muitas pessoas que são apaixonadas por auriculoterapia e que brigam comigo porque eu faço poucos vídeos sobre aurículo, esse vídeo vai ser totalmente dedicado a essa técnica que eu tenho o maior carinho por ela. E antes da gente seguir adiante, eu vou pedir a colaboração de vocês. Cliquem no sininho e se inscrevam no canal para que a gente possa levar a acupuntura cada vez mais longe para mais pessoas. Então, olha só, gente, a auriculoterapia é uma técnica da medicina chinesa. Também tem outras escolas, tá, gente? Mas como eu falo de medicina chinesa, eu vou falar da aurículo chinesa. Mas existe a aurículo francesa, existe a auriculoterapia cubana, alemã. Mas aqui nesse canal eu sempre falo de chinês. Então é uma técnica da medicina tradicional chinesa que usa a sua orelha para fazer tratamento no resto do corpo. A esse tipo de tratamento que você pega um pedacinho pequeno do teu corpo, mas consegue atingir o todo, a gente chama de microsistema. Então, microsistema é tratar o corpo todo através de zonas reflexas que existem no seu corpo. A orelha é uma região reflexa, a sola dos pés é outra, a palma das mãos é outra. A língua, a gente consegue fazer o diagnóstico pela língua porque também é um microsistema. O nosso abdômen é um microsistema e as nossas costas também são. Ah, sem esquecer da íris, tem a iridologia que a gente também faz o diagnóstico. A orelha é um microsistema que a gente consegue fazer não só o diagnóstico do paciente, mas também o tratamento. Então a gente coloca, tem o mapa da orelha bonitinho, vou pedir para Maia, por favor, coloque um mapa para o pessoal ver aí de aurículo, como que aparecem as imagens, né, no mapa, as regiões da orelha, num mapa de auriculoterapia. E aí a gente faz assim, se o seu paciente tem, por exemplo, uma gastrite, a gente coloca lá um pontinho no ponto do estômago, da orelha, para que tenha um reflexo no sistema nervoso central, que vai atingir a área de controle do estômago no sistema nervoso central, e o sistema nervoso central manda o estímulo para o estômago. Então esse é um exemplo. Acontece o mesmo se eu tô com uma dor na lombar, eu pego o ponto de lombar na orelha, que vai estimular o sistema nervoso central na área de controle do lombar, e essa área da lombar no sistema nervoso central vai equilibrar a lombar no corpo. E isso funciona, gente, para uma média de 300 pontos diferentes, sendo 200 pontos na frente da orelha, 100 pontos atrás da orelha. Então existem 1001 combinações diferentes. Seu paciente pode ter 500 doenças diferentes, queixas diferentes, reclamações diferentes, que a gente consegue tratar através da orelha. E aí vem um monte de coisa, né? Porque a gente está numa fase aí da vida em que a gente acha muita informação boa e correta via mídias, né? E muita informação errada. E a auriculoterapia se popularizou. E aí começaram as fake news, né? Que hoje é chique falar em fake news. Então vamos ao primeiro mito da auriculoterapia. A auriculoterapia dizem, né? Então o primeiro mito, dizem, a auriculoterapia não pode ser feita em grávidas, em gestantes. Isso é mentira, tá? Mentira. A auriculoterapia ela é indicada para gestantes, sim, só que a gente tem que tomar um cuidado maior. Como eu disse para vocês, a orelha é uma região de zona reflexa. Então lá na orelhinha da sua gravidinha tem ponto de útero, tem ponto de ovário, tem ponto que mexe com os hormônios que estão relacionados à gestação. Então a gente não pode colocar durante a gestação ponto de útero, ponto de ovário, estimular esses pontos na orelha, porque senão pode acontecer dessa gravidinha ter contrações uterinas e pode chegar ao aborto. Tá? Então não é que é contraindicado, existem pontos que não devem ser usados. Além disso, existem na auriculoterapia estímulos diferentes. A gente pode trabalhar com sementinhas, com esferinhas de acrílico, que o pessoal chama de cristal. A gente pode trabalhar com agulhas. E os estímulos feitos com agulhas sempre são mais fortes do que os estímulos feitos com sementinhas e com esferinhas.
Então, na grávida, a gente também evita estímulos muito intensos, né, que possam gerar algum mal-estar nela. Então, a gente não vai usar agulha, a gente usa sementinhas ou esferinhas, não vai usar os pontos de útero e você vai poder tratar uma sequência de questões que podem acontecer aí na gravidinha, como dor lombar, o enjoo matinal do início da gestação, inchaço nas pernas, né, nos pés ao longo dessa gestação, e só vai colocar ponto proibido nessa gestante quando for para ela parir. Quando for para induzir o parto, a auriculoterapia é indicada nos pontos que até então eram proibidos. Então é mito, gente. Grávidas podem fazer auriculoterapia. O segundo mito, gente, são os piercings. Agora o pessoal está falando em piercing terapêutico, piercing para enxaqueca, piercing para emagrecer. Pessoal, isso é mentira! Mentira! Por que é mentira, gente? Como eu falei para vocês no início, cada região da orelha, ela tem um reflexo num órgão, uma região do corpo determinada, onde vai haver um reflexo, um equilíbrio do sistema nervoso central sobre essa região. Quando a gente fala em piercing terapêutico, você está destruindo a terminação nervosa periférica na região onde atuaria o ponto. Você está inibindo a função desse ponto. Os piercings normalmente são colocados em regiões de cartilagem bastante espessa. E a cartilagem é uma região do corpo de difícil cicatrização. Então, o que pode acontecer na região desse piercing? Um queloide, outro tipo de inflamação, só que a função do ponto de auriculoterapia será diminuída por uma lesão que vai ficar ali. Então, energeticamente, você destrói as conexões energéticas daquele ponto, você destrói os vasos sanguíneos da região daquele ponto e você destrói também a conexão reflexa com o ponto do sistema nervoso central. Existem duas situações. Os brincos comuns, eles conseguem cicatrizar a volta dele. Então, se você furou o centro do lóbulo, que normalmente é onde a gente tem o nosso brinco, a terminação nervosa em volta do ponto se refaz. Então, se eu quero tratar um ponto do olho de uma pessoa que tem um furo na orelha, normal, um furinho na orelha normal, você vai colocar o pontinho grudado com o furo do brinco e vai funcionar. Cerca aí de 20, 30 dias depois que você faz um brinco, essa terminação nervosa periférica se refaz. O piercing, ele é colocado numa região de cartilagem muito espessa. Existe uma dificuldade muito grande de refazer essa terminação nervosa. Então pode até ser que você consiga utilizar o ponto de acupuntura associado, mas não vai curar a questão que o paciente foi procurar o piercing. Eu vou dar um exemplo prático. Muita gente furando a orelha para curar enxaqueca. E os piercings de enxaqueca são colocados na região do ponto de diafragma na orelha. Vou pedir para a Maia, por favor, coloque para o pessoal o ponto, né, o desenho do ponto do diafragma, conhecido como ponto zero na auriculoterapia francesa. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que um ponto de diafragma, um ponto que representa um músculo do seu sistema respiratório, vai curar uma enxaqueca? Sendo que na medicina chinesa, a maioria das enxaquecas, não todas, mas a maioria, são relacionadas ao fígado. Então, gente, não faz sentido você furar com uma coisa tão invasiva um ponto numa região onde não pertence à queixa principal. Então, não, piercing não é acupuntura, piercing não é tratamento de medicina chinesa. É lindo como adorno, você pode usar se você quiser, mas isso não vai trazer benefício para a sua saúde. O terceiro mito, o pessoal fala assim, pessoas que fizeram cirurgia na orelha ou que lutam jiu-jitsu e tiveram lesões na cartilagem, a auriculoterapia não funciona? Mentira! A auriculoterapia funciona em quem fez cirurgia na orelha e funciona igualmente em pessoas que tiverem qualquer tipo de lesão na orelha, seja elas esportivas ou não. Justamente pelo que eu expliquei anteriormente. Em lugares onde a cartilagem ou a estrutura, né, que foi machucada consegue se cicatrizar, a terminação nervosa periférica se refaz em volta do ponto onde foi machucado. Você pode ter uma deformidade na orelha, então você percebe uma pessoa que fez uma cirurgia na orelha, se você for terapeuta a gente percebe, você vê a orelha de um lutador de jiu-jitsu como aquilo, não tem mais o formato original da orelha, mas o ponto continua ali, por baixo daquela deformidade de cartilagem, daquela deformidade de pele,
ou aquela alteração no tecido conjuntivo, que são as partes moles da orelha. Então sim, se você machucou sua orelha, operou sua orelha e tem vontade de passar por um tratamento de auriculoterapia, vai ser tão eficaz quanto alguém que não fez. Só tem duas situações, né, gente, onde a auriculoterapia ela não vai ter um resultado bacana. O primeiro deles é o alargador, né, de lóbulo, alargador de orelha, que a pessoa coloca pequenininho e vai aumentando o lóbulo, porque ali, mesmo que você tire o alargador, tem pessoas que fazem alargadores que cabem uma lata de refrigerante dentro do lugar alargado do lóbulo, tá, gente? Mesmo que você remova aquele alargador, não existe maneira do seu tecido cicatrizar. Não existe mais conexão entre o tecido conjuntivo do lóbulo, então o ponto de auriculoterapia não vai conseguir se refazer. E os piercings que eu falei para vocês, em especial quando gera um queloide, em especial nos lugares onde a cicatrização não permitiu que houvesse uma religação energética e da terminação nervosa, nesses casos, aquele ponto, então no caso do alargador, os pontos do lóbulo, no caso dos piercings onde eles foram furados, a gente não vai ter um resultado eficiente. Então, de resto, pessoal, a auriculoterapia ela vai funcionar em todas as situações que vocês pensarem em melhorar o paciente. 300 pontos, infinitas combinações, e se você quiser aprender um pouco mais de auriculoterapia, recomendo para vocês o livro que eu escrevi, Manual Definitivo de Auriculoterapia. Eu vou chegar pertinho aqui para vocês, pela editora Inserir. Você encontra nas lojas especializadas em produtos de acupuntura ou direto com a editora. Você procura eles, editorainserir.com.br. Obrigada, pessoal, por terem assistido esse vídeo e a gente se vê em outras ocasiões. Beijo grande, inscreva-se no canal. Até mais.